Me fala, você já teve um dia difícil? Com certeza, né? Agora, mas e um dia assim, em que você tem várias investigações próximas a você e no meio disso tudo você tá vivendo uma crise diplomática com os Estados Unidos? Esse é o dia difícil de Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só que, olha que interessante. Mesmo com tudo isso acontecendo, o seu principal adversário no campo da direita, Flávio Bolsonaro, está batendo recorde de rejeição. Como é que a gente explica isso, Pedro Doria? Bem-vindo ao Brasil. Pois é, que loucura. O Brasil me obriga a beber, o Brasil me obriga a tentar entender incongruências. O Flávio é o adversário que o Lula pediu a Deus. Meu Deus, olha só. Bom, vamos começar então o Ponto de Partida React, que é o programa em que eu preciso lembrar a todo mundo que a gente está aqui para fazer perguntas a Pedro Doria. Então, use e abuse dos comentários. Nos programas do Ponto de Partida de segunda e quarta, você pode mandar a pergunta que você quiser. Talvez não a que você quiser, uma pergunta pertinente. Pergunta que tem a ver com o programa, com o que a gente está debatendo, para que o Pedro possa responder. Vamos nessa? Chega de enrolação. Sim, senhora. Pedro, eu vou começar com o questionamento do Domênico. Ele fala assim: nossa, Pedro, mas que constatação questionável, hein? Que o eleitor do Lula liga menos para a corrupção. É incomparável o caso do Jacques Wagner com o do Flávio. Para traçar um paralelo, teria que ter um áudio do próprio Lula pedindo dinheiro para o Vorcaro ou coisa parecida. Se isso é base para a continuação dessa reflexão, aí já complica legal. Se fosse alguém próximo ao Flávio ligando pro Vorcaro para pedir algo que não fosse relacionado ao filme ou coisa da família, o impacto, logicamente, também seria menor na imagem dele. Às vezes parece um fetiche por igualar os lados que cega a sua análise. 42 bilhões de reais foram desviados da Petrobras durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o número admitido e oficial da Petrobras. É isso. É isso. Ponto final. Não é. Corrupção não é uma preocupação do eleitor do Lula. Olha, desculpa, não é. Não é. Porque o governo foi corrupto pra cacete. Agora, Pedro, eu vou trazer o questionamento do @livro sem tribo. Ele diz assim: Pedro, imaginemos que o Lula ganhe no primeiro turno. Qualquer atitude do Flávio Bolsonaro em desacreditar o resultado das eleições poderia enterrar de vez o bolsonarismo, especialmente na própria classe política. É plausível? Abraços liberais. Eu não acho que desacreditar eleições, questionar eleições enterra o bolsonarismo. Não, eles já fizeram isso. Eles fazem isso contumazmente. Isso é uma característica de um certo populismo autoritário que está em voga. E veja, não é só de direita, tá? Tem gente de direita que faz isso, como é o caso do Donald Trump, como é o caso do Jair Bolsonaro. O presidente colombiano Gustavo Petro está fazendo isso, ele é de esquerda. Tem esse populismo autoritário que está em voga no mundo, e em alguns lugares é de esquerda, em outros lugares é de direita. Aqui no Brasil é de direita. Eles fazem isso. Eu não acho que seja isso que enterre. Agora, a gente precisa enxergar o que está acontecendo. E toda a direita abandonou o bolsonarismo. Toda a direita está fora do bolsonarismo. Isso ficou mais evidente depois da última convenção partidária? Eles não conseguiram um partido aliado. Então, existe um esforço de toda a direita brasileira para fazer com que o Flávio Bolsonaro fique isolado e perca essa eleição. Às vezes eu tenho a impressão que mesmo dentro da família Bolsonaro tem esse esforço, tá? Mas tá todo mundo trabalhando para uma derrota do Flávio e tá todo mundo na direita torcendo para que essa popularidade que acompanha o sobrenome Bolsonaro morra. Todo mundo quer o voto desses eleitores. Porque abre caminho para outras candidaturas. Evidentemente, mas ninguém tá afim de carregar Bolsonaro mais. Ninguém tá mais afim. Mas, Pedro, o bolsonarismo, enfim, a gente consegue ver que ele ainda está aí e que os outros candidatos também estão com muita dificuldade de emplacar.
Claro. Desse cenário que a gente está vivendo hoje. 2030 é outra história. Com toda certeza. O bolsonarismo ainda está aí e todas as outras candidaturas de direita estão com muita dificuldade de decolar. Muita dificuldade. Alguma coisa na pesquisa meio ideia de agosto consegue Não. explicar isso? Eu acho que... Yasmin, vamos lá. Qual o debate que existe? E eu tenho um lado nesse debate. Você tem 2 ou 3 blocos de votos dentro do bolsonarismo, entendeu? Quando você pega esses 30 e poucos % de votos que o Flávio tem no primeiro turno estimulado, qual é a composição desses votos? Todo mundo meio que concorda que 25% desses votos é um voto core, é um voto de gente que vota em Flávio Bolsonaro. Independentemente. É isso. Vota em alguém com sobrenome Bolsonaro. Quem Jair disser... Existe meio que um acordo de que 25% é mais ou menos isso. É 1/4 do eleitorado brasileiro. E o resto, os 6, 7 pontos, 8 pontos que tem, dependendo da pesquisa a mais, aí é um voto antipetista que... É um voto que é fácil de sair do Flávio, mas alguém precisa mostrar ter condições, enquanto alguém não mostrar ter condições, não sai. Mas são 6, 7%. Você tem esses 25% que são core. Aí, a partir daí, o que são esses 25%? Qual o debate que existe? Tem um grupo de pessoas que defende que esse voto esses 25%, esse 1/4 do eleitorado, está calcificado. O que quer dizer isso? É um voto duro, é um voto resistente, é um voto que não muda, é um voto dedicado, é um voto... Fiel. Quando a gente pergunta com mais detalhes sobre o que as pessoas querem, a gente divide esses 25% em 3 grupos. Tá? Uns 5%, 4, 5%, são ultra-radicais. São brasileiros que desejam um golpe de Estado, um golpe militar, uma ditadura militar. São brasileiros radicalizados que não acreditam em democracia e querem a imposição de Jair Bolsonaro como seu líder. Extrema direita. Extrema direita. Não, é a extrema direita. A percentual que equivale a ela. Exatamente. A definição de extremismo com a qual eu uso, com a qual eu trabalho, o extremismo é aquele que deseja a ruptura democrática. Jones Manuel é um extremista de esquerda. Por quê? Porque ele deseja a revolução comunista. Ele deseja a implantação de um novo regime. Ele não acredita naquilo que ele chama de a democracia burguesa. Isso é o extremista de esquerda. O extremista de direita é o cara que deseja um golpe militar, que deseja uma ditadura, que deseja... Enfim, é a turma que deseja o fim da democracia. Então, esse é o tamanho da extrema-direita. 5% dos brasileiros. Aí, em cima desses 5%, você soma mais 6, 7%, dá uns 12, 13%. E aí, a pegada dessa turma eles estão na Avenida Paulista com a camisa da seleção brasileira, eles estão gritando mito, mito, mito. Eles não necessariamente desejam o fim da democracia brasileira, mas eles compram todo o pacote bolsonarista. Jair Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil teve. Ataques ao Supremo. Ataques ao Supremo. Estamos vivendo na ditadura do Supremo. Não, eu não quero uma ditadura. Estamos já numa ditadura. Tá. A eleição de 2022 foi roubada, a 2018 também foi, só que não conseguiram tirar votos suficientes para evitar a vitória do Jair, que era muito mais acachapante. O que diferencia essa galera da... Eles não querem um golpe, eles não querem um golpe, eles não querem um golpe. Percebe também uma coisa, as pessoas às vezes querem que os seres humanos sejam extremamente conscientes, extremamente coerentes e que conheçam... todos os detalhes que estruturam o que é uma democracia liberal. Olha, 90% dos brasileiros
não tem ideia e não vai conseguir fazer a definição de o que é uma democracia, tudo mais. O que completa esses 12, 13% de bolsonaristas, 5% verbalizam que querem um golpe. Esses outros 6, 7, 8%, não é que eles queiram um golpe, eles querem que o Bolsonaro entre por uma eleição. E eles acham que a eleição é roubada. Que o Bolsonaro só não é eleito porque o sistema eleitoral brasileiro porque o sistema opera, porque o sistema é corrupto e opera contra os limpos, os puros, etc. Sim. Então a gente está falando de uma turma que é radical, sim. Entende? A gente está falando de uma turma que vive dentro de um universo paralelo. A gente está falando de uma turma que é o que é. E eu acho que a gente pode perfeitamente chamar ela de direita radical. Okay. Tá certo? Mas eles não são pessoas que vão falar, eu quero um golpe. Na cabeça deles, não, eles querem o certo, tá? Esse certo só pode existir numa outra dimensão, num outro dos multiversos, né? Não é no nosso, mas é o que é. Então você tem os 12, 13% ali, que junto compõem 5% aqui, 7, 8% aqui, tá? 6, 7, 8. E eu tô sendo impreciso quando 6, 7, 8, esse tipo de coisa, porque dependendo da pesquisa, esse número vai para cima, vai para baixo e tal. Então, ordem de grandeza. Mas você tem esses 12, 13% de brasileiros, 5% extremistas, o resto radicais, mas que é a turma que é bolsonarista. Tá? Aí, em cima desses 13%, você tem que chegar a 25%. Ou seja, faltam mais uns 12, 13%, né? Para você, 12, 13 de um lado, 12, 13 de outro, faz 25%. Quem é a galera dessa fatia? Essa é uma turma que, se você dá uma lista de nomes para ela escolher quem que ela quer votar para presidente, ela não vai nem piscar e vai falar, não, tem Bolsonaro, é esse. Tá? Mas essa não é uma turma que está prestando atenção em política. Essa turma está saindo de manhã cedo para trabalhar e voltando de noite, está muito mais preocupado com como está o Corinthians ou como está o Flamengo no campeonato, está paquerando uma menina bonitinha, entendeu? E eu estou falando paquerando uma menina bonitinha porque, em geral, são homens e héteros. Tem uma proporção crescente de homens nesse eleitorado e uma proporção diminuindo de mulheres nesse eleitorado. Sim, então ele não quer alguém que não vai se sentir estimulado a pegar o seu domingo e ir para a Avenida Paulista protestar por qualquer coisa. Não. É uma pessoa que não está prestando atenção em política. E parte do motivo aí é que vem o debate. Esse é um voto absolutamente bolsonarista. Eu não leio o que seja. Eu acho que isso aí não é um troço calcificado, não é calcário, não é duro. Eu acho que é areia molhada e socada, mas que você vai lá e cava, não é cimento. Sabe? E se você jogar a água demais, desmancha. O que é o ponto? Esse é um voto claramente antipetista. Esse é um voto também preguiçoso, no sentido de que não é uma pessoa preocupada com política. Então, se o Flávio começa a derreter, porque o Flávio ele não está com 25, ele está com 32, 33. Se esse 32, 33 vira 28, 29, vira 26, 27, começa a encostar nessa base bolsonarista, que as pesquisas costumam dizer que é o piso, daqui o Flávio não desce, o problema é, não desce quer dizer o quê? Eu acho que o piso de fato dele são aqueles 12, 13%, que tem um espaço de corrosão aqui.
Se ele começa a desmontar, esse sujeito que não presta muita atenção em política, que só vai escolher o senador dele na última semana, o deputado dele, e tem que votar para deputado também, nem sabe em quem que tem que votar, sabe? Esse sujeito, eu acho que quando olhar e ver, pô, o Flávio está perdendo, eu tenho que escolher outro. Entende? Então, o grande debate que existe hoje na política é esse. Qual é o piso real do bolsonarismo? Se é 25 ou é 13. Todo mundo concorda que existe esse grupo 13%, todo mundo concorda que o piso é 25%. O problema é quão convicto é esse voto entre os 13 e os 25, que forma a base, o piso do bolsonarismo. Eu acho que é mais frágil do que parece. Mas veja, são trocentas pesquisas e você consegue... Gente muito boa é capaz de argumentar, usando pesquisas também, que esse voto, esses 25% é mais sólido do que parece. Eu não acho, mas é uma leitura possível dentre duas. Pedro, vou trazer aqui para você agora a pergunta da Andresa. Ela fala assim: Pedro, 2 perguntas. Não há votos de eleitores de direita que não aparecem nas pesquisas em função de um certo constrangimento dos entrevistados? Se sim, como que as pesquisas conseguem superar esse obstáculo? Não tem. Esse é um fenômeno que é conhecido em pesquisas, que é o voto envergonhado. Uhum. A gente não tem qualquer indício de que exista voto envergonhado no Brasil. O que existe no Brasil é uma coisa que o Maurício Moura chama de antipetismo de chegada. O Maurício Moura é o fundador do Instituto IDEA, que é o nosso instituto parceiro. E o que é esse antipetismo de chegada? O lance é muito simples. O adversário do PT sempre tem, no dia da eleição, mais voto do que as pesquisas estavam dizendo. É aquela parcela de eleitores que não está nem aí. Está nem aí. Não está pensando. Só no dia da eleição tem que fazer a escolha. Esse sujeito olha para aquele negócio e fala: quem que está contra o Lula, hein? É nesse que eu voto. Essa parcela da qual você está falando, ela conversa com esses 12% bolsonaristas Esse não que não são os extremos, os radicais? Esse não é, quer dizer, conversa. As pessoas se conhecem, evidentemente. Mas tem uma relação, tem uma interseção, que eu quero dizer? Não, porque esse não é um sujeito que, quando você pergunta, dá uma lista de candidatos para ele tem que escolher, ele não sabe quem é. Ele não sabe quem é. Ele é o cara que aparece em não sei, não sabe. Entende? Ele aparece como indeciso. Entendi. Ele não é um cara que fala Bolsonaro. Agora, no dia da eleição, ele vai perguntar quem que está ganhando do Lula. Quem que está mais perto do Lula. É nesse que eu vou votar. Esse seria a descrição do fenômeno que o Maurício fala como antipetismo de chegada. Antipetismo de chegada. No dia da eleição, o adversário do Lula sempre tem mais voto do que as pesquisas estavam captando. Então, por isso que não dá pra gente afirmar, assim, né? Afirmar com certeza de que existe essa vergonha na hora de votar, ou esse fenômeno do voto envergonhado, pelo menos identificado nas pesquisas. Por causa do antipetismo de chegada, eu vou além. Eu acho que qualquer um dos candidatos, com exceção do Flávio, ganha do Lula nessa eleição. O problema é que a família Bolsonaro também tem uma taxa de rejeição muito grande. Na verdade, maior do que a do Lula. É isso que a gente está vendo, né? Então, esse troço, na verdade, inibe o antipetismo de chegada. Porque aí tem um antipetismo de chegada e parte desses antipetistas, mas o outro é um Bolsonaro, eu vou ficar em casa. Entende? Curioso. Que é um fenômeno que não se daria com nenhum dos outros candidatos. Porque ninguém tem uma taxa de rejeição do presidente que estava na pandemia e que fez o que fez, né? Sim. E também, talvez, por não serem tão conhecidos assim. Claro. Pedro, eu vou seguir aqui com
o comentário do Santa Cruz. Ele diz assim: Pedro, eu conheci o Meio em 2022, nas análises de cada programa eleitoral dos candidatos. Por favor, faça este ano também. Vai rolar? O React, Ih, a gente chamava de Reage. pois é. Essa não tá. Nenhuma tá combinada, né? Mas essa muito menos. Te botei numa saia justa? Pedro? Yasmin, não. Deixa eu falar. A Maria Paula a Maria Paula, que é nossa editora executiva, diretora de vídeo, ela tá me cobrando. Uhum. O plano é fazer, a gente precisa... Eu tô com uma quantidade abissal de trabalho nessa eleição. O plano é fazer, a gente precisa descobrir, porque em 2022 eu gravava e editava o Reage. Hoje a chance de eu conseguir fazer isso é 0. Uhum. São várias funções, na verdade, né? Aí abraçando várias funções. Pois é, então a gente tem que ver como é que a gente grava, como é que a gente edita, como é que a gente faz, mas o plano é fazer. A gente está trabalhando para conseguir fazer. Há vontade sua de fazer. À vontade. Não, eu tenho acho total vontade. divertidíssimo. Com certeza. Bacana, Pedro. Vou te liberar pro final de semana. Aham. Oba, sextou? Pois é. Oba. Não sei, pra mim sim. Entendeu? Agora você, não sei, né? Esse programa é meu, eu vou embora a hora que eu quiser. Entendeu? Tá certo. Não sextou, eu tenho mais trabalho pela frente. Tá cheio de coisa pra fazer. Vai levar trabalho pra casa, Pedro? Sempre. Com certeza. Até semana que vem. Até. Elas estão se aproximando, as eleições. E aqui no Meio, você acompanha com dados de verdade sem depender de conteúdos pouco confiáveis das redes sociais. Você sabe, né? A pesquisa Meio Ideia é uma das nossas bússolas. É a nossa pesquisa independente, registrada no TSE, feita todo um mês em parceria com o Instituto Ideia. A edição de agosto traz o retrato mais atual da corrida. Quem é assinante Premium recebe a pesquisa completa em primeira mão e ainda garante acesso à nossa plataforma interativa que permite o cruzamento da intenção de voto por região, por classe, por gênero, para comparar com as rodadas anteriores e ver com os próprios olhos o que mudou de verdade a cada mês. Esse tipo de leitura, até pouco tempo atrás, só quem trabalhava dentro de um banco ou de um partido conseguia ter acesso. Agora, está disponível para quem assina o Meio Premium. Em um ano como esse, olha, vale o ouro. Assine e receba mais esse material exclusivo.